milagres na Bíblia. O estudo é uma continuação. Há pelo menos 50 anos eu venho fazendo discípulos como Jesus ordenou. Trabalho no Ministério do Ensino, Educação Cristã. Nós tivemos a oportunidade aqui no Brasil de organizar 4 instituições teológicas. Trabalhei em mais de uma na América e graças a Deus que Deus, através dos anos, por sua infinita bondade, Ele tem confirmado esse ministério. É nosso desejo. Aleluia! Eu tenho uma preocupação de simplificar o entendimento das Escrituras para que as pessoas assimilem, guardem e possa reproduzir, compartilhar. Eu tenho esta preocupação com muita clareza. Eu gostaria que as pessoas... Existe, irmãos, uma metodologia chamada de metodologia científica. Ela é usada pelas instituições científicas do mundo inteiro na análise de questões, para que estas questões, teorias e filosofias sejam avaliadas e possam ser comprovadas como ciência. É uma metodologia que pode ser usada em qualquer ramo do ensino, do estudo. E eu uso isso de forma muito consciente. Chama-se método indutivo e método dedutivo. O método indutivo é o método que a análise parte da causa para o efeito. Dedutivo parte do efeito para a causa. E para confirmar cientificamente, este método é usado simultaneamente na análise da mesma questão para confirmar o fato como fato científico. Então, chama-se método indutivo dedutivo e método misto, que é a utilização dos dois métodos ao mesmo tempo, para se comprovar uma verdade. E eu uso isso no ensino das Escrituras. Eu uso no ensino das Escrituras porque se tem uma utilidade grande para se comprovar uma teoria, uma filosofia, para que seja confirmado cientificamente no mundo inteiro. Então, por que nós não podemos explorar essa metodologia para facilitar o entendimento das Escrituras? Então, eu não sei se alguns irmãos já observaram, eu sempre parto do geral para o particular, uma visão global, panorâmica da Bíblia. Eu dei aqui no departamento de escola dominical para os professores o título de domínio bíblico, uma visão global, um panorama global da história bíblica, e que quando facilita o conhecimento, quando você vai pregar sobre um detalhe da história, você sabe do que está falando, porque você já tem a visão global. Então, eu estou falando isso em termos dos milagres, os milagres na Bíblia. Então, na semana passada, eu dei uma definição simplificada de milagre, e falei também sobre 4 situações combinadas que viabilizam o milagre, né? Porque o milagre é para nós, né? Nós temos o direito de reclamar nas nossas petições o milagre, o nosso benefício, o benefício de muitas pessoas, né? Então, os milagres são uma característica da manifestação de Deus através dos tempos, manifestação de Deus aos homens através dos tempos. E eu vejo que quando se fala de milagre, tem sempre uma relação com os homens, porque Deus é um ser sobrenatural. Então, Deus age sobrenaturalmente. Então, é peculiar da natureza divina fazer algo fenomenal, extraordinário. É próprio da natureza divina. Mas o milagre está sempre relacionado com os homens, porque milagre é aquilo que é impossível ao homem, porém possível para Deus. Então, nós identificamos com o milagre. Quando alcançamos um benefício, uma bênção, é que após ter esgotado todos os recursos humanos, né? Sejam pessoais, sejam sociais, sejam científicos, após ter esgotado todos os recursos, quando nós temos um benefício através de uma ação sobrenatural, nós reconhecemos que é uma ação de Deus e é algo sobrenatural que denomina-se milagre. Os milagres em toda a Bíblia, há registro na Bíblia de 134 ocasiões em que ocorreram milagres. Dessas 134 ocasiões, 70 estão registradas no Antigo Testamento.
37 ocasiões estão registradas no Evangelho e 27 ocasiões estão registradas no livro de Atos. Ocorreram, né, através do ministério apostólico. Muito bem. Então eu falei também sobre 3 propósitos dos milagres do Antigo Testamento e também sobre a maior parte dos milagres ocorreram em 3 momentos históricos distintos. Eu falei aqui que há registros de 134 ocasiões, não 134 milagres. Foram centenas de milagres e milhares de milagres que aconteceram, mas está registrado em 134 ocasiões. E essas 134 ocasiões ocorreram em 3 momentos históricos. Nos dias de Moisés e Josué, ocorreram 35 ocasiões de milagres. Nos dias de Moisés e Josué, qual é a coincidência dos dias de Moisés e Josué? Era o tempo em que a nação de Israel estava sendo formada. Então Deus se manifestava para a nação de modo sobrenatural, né? Com milagres, com maravilhas, neste momento, que era um momento muito histórico, muito significativo. No período da formação de Israel, nos dias de Moisés e Josué, ocorreram 31 ocasiões registradas no Antigo Testamento, milagres. E nos dias de Elias e Eliseu, foi o período do início do ministério profético no Antigo Testamento, né? Então, depois da morte de Josué morreu 25 anos depois da morte de Moisés, né? Então, a partir da morte de Josué, iniciou-se o ministério profético em Israel, e iniciou com Elias e Eliseu, e neste período ocorreram milagres em 21 ocasiões. Qual é a importância singular deste período, deste momento? Foi um tempo em que o culto a Baal ameaçava o culto ao Deus verdadeiro. Então Deus se manifestou de modo extraordinário e sobrenatural, né? E sufocou o Baal através de milagres, lembrado lá de Elias, Eliseu, etc. Então, o outro registro que temos foi nos dias de Cristo e dos apóstolos, período em que a igreja foi fundada, estabelecida. Neste período ocorreu 60 milagres em 64 ocasiões. Então, 31 ocasiões nos dias de Moisés e Josué, nos dias de Elias e Eliseu, 21 ocasiões, nos dias de Cristo e dos apóstolos, 64 ocasiões, tem completando um total de 134 ocasiões que a Bíblia registra que aconteceram milagres. Amém? Então, os milagres foram uma característica do ministério de Jesus. Hoje, nós temos aqui, falamos sobre 3 propósitos dos milagres no Novo Testamento, também 4 categorias de pessoas que constituíam alvo dos milagres de Jesus. Eu vejo muita importância nisto, irmão, porque Deus tem um padrão, Deus tem critério em suas ações. Quando nós observamos, a Bíblia é o nosso referencial. Então, Jesus é o mesmo, ele tem o seu critério, e há critérios de Deus que são usados no trato com os homens em todos os tempos. Então, se Jesus ele manifestou milagres em 4 tipos de pessoas, então é bem possível que hoje aconteça também nestas pessoas que se identificam com essas 4 categorias que são citadas nos evangelhos. Primeiro, aquelas pessoas que eram levadas até Jesus se constituíam alvo dos milagres de Jesus. Nós temos aqui vários exemplos nos evangelhos, mas um dos mais destacados é aqueles 4 homens que levaram um paralítico numa cama até a presença de Jesus. E a Bíblia, vendo a fé deles, Jesus operou aquele milagre, restabelecendo a saúde daquele homem. E foi um fato extraordinário. E, por sinal, aconteceu no dia de sábado. E a segunda categoria de pessoas citada aqui na semana passada foi aquelas por quem alguém intercedia a Jesus. Então, pessoas às vezes que talvez nem tenham fé, nem tenham um forte desejo de receber o milagre, mas através da intercessão de alguém que sabe que Jesus é capaz de realizar milagres, pode se cumprir. Alvo dos milagres de Jesus, isso aconteceu nos dias de Jesus e acontece nos nossos dias. Quantos de nós fomos alcançados através da intercessão de alguém, de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um vizinho, né?
Então, aquelas pessoas que são alvo das nossas intercessões se constituem alvo dos milagres. Amém. Então, destaca-se nas Escrituras, nos Evangelhos, um homem que chega a Jesus, um centurião, e intercede pelo seu criado, que estava à beira da morte, estava em estado terminal, e ele, através da fé, alcança o milagre e benefício do seu criado pela sua intercessão a Jesus. Falamos também sobre aqueles a quem Jesus se dirigia. Às vezes há pessoas que não são levadas por outra pessoa à presença de Jesus, não são alvos de intercessão, mas aprove a Deus revelar-se a essas pessoas. Aquele paralítico estava à beira do tanque de Betesda, foi uma destas pessoas. Ela não foi alvo de intercessão de alguém, ninguém a levou a Jesus. Ela possivelmente conhecia os feitos de Jesus, porque era notório em toda a região o que Jesus fazia, mas era um paralítico que há 38 anos estava nas suas limitações, e ele por ano estava ali aguardando a sua oportunidade para obter um milagre à beira do tanque de Betesda. Jesus passou ali e dirigiu-se a ele, perguntou: quer ser curado? E aquele homem nem sequer disse que sim, mas Jesus mesmo assim o curou, porque Deus tem propósito, tem seus planos, e Deus é poderoso, Ele se revela às pessoas, surpreende, e aí tem surpreendido alguns de nós, e temos ouvido muitos testemunhos de pessoas que são surpreendidas pela revelação de Deus e são alcançadas. Temos também a quarta categoria, daquelas pessoas que se constituem alvo dos milagres de Jesus, que eram aquelas que iam a Jesus espontaneamente, não era alvo de intercessão, não era levado por ninguém. Jesus não as procurou, mas elas se propuseram no coração e foram até Jesus na expectativa de uma cura, de um milagre. Isto aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Ela esgotou todos os seus recursos, gastou tudo que tinha, com todos os médicos, todos os remédios da época, todos os recursos, mas não perdeu a esperança, não perdeu a expectativa da cura, desejou ardentemente, profundamente, e ao tomar conhecimento de que Jesus passaria pela sua cidade, estando em casa, propôs no coração seu tão somente tocar a orla de seus vestidos, sararei. E ela foi até ao encontro de Jesus e recebeu o milagre. Então, aquelas pessoas que vão a Jesus são alvo de seus milagres, e nós podemos ir a Jesus impulsionado pelas nossas necessidades, quem sabe até pelas nossas limitações e frustrações, por havermos tentado todas as possibilidades disponíveis, mas sabemos que a última palavra é de Deus. Amém? E aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Os enfermos eram levados a Jesus. Hoje em dia nós vivemos comodamente, no nosso estilo de sociedade urbana, mas nos dias de Jesus não tinham meio de transportes eficientes que temos hoje, não tinham esse acesso, asfalto, iluminação e tudo que facilita a nossa vida, isso acaba nos acomodando. Mas nos dias de Jesus não havia esses recursos, e não havia aqueles recursos médicos disponíveis, Hoje nós temos pelo menos uma clínica em cada bairro, Hoje em dia quase todos os bairros do Rio de Janeiro tem clínica, tem emergências. Naquela época não tinha. Possivelmente havia uma medicina já ultrapassada, mas era um pouco raro o acesso. Mas a população, sabendo que Jesus era capaz de curar, de libertar, de operar milagre, elas enfrentavam qualquer tipo de dificuldade, de limitação para ir até Jesus. E algumas pessoas solidariamente colocavam os seus enfermos nos ombros e levavam até Jesus. Então, nós vemos fartamente nos evangelhos os enfermos sendo levados até Jesus. Hoje a nossa comodidade é tão grande que nós recomendamos que os enfermos fiquem em casa no dia de culto, mas naqueles dias eram levados a Jesus, não é isso? Eu até contei na semana passada
um fato que eu tive o privilégio de conhecer, a irmã Estacia, era uma irmã da igreja de Madureira, que congregava na sede, e morava bem próximo do hospital ali de Marechal Hermes, né? E morava bem próximo ali. Eu fui, como criança, fui levado para a casa dela para ser orado, doente, e, enfim, inclusive ela tinha a autorização do pastor para ministrar unção com óleo, mas ela tinha um critério, porque ela dava colher de óleo, de azeite para a gente beber, né? A gente despejava na garganta, às vezes virava um frio assim na garganta do enfermo. Eu sei que ela era tão reconhecida no dom de cura que Deus a concedeu, que ali no hospital de Marechal Hermes há muitos casos de pessoas desenganadas pelos médicos, os próprios médicos decidiam, coloca na ambulância e leva na casa da crente Estacia lá. E ela sai de lá, às vezes caminhando as pessoas, milagre mesmo. Aqui, irmã Estacia, eu conheci pessoalmente. Se os irmãos for talvez ver na internet, vai encontrar um portão assim. Ela ministrava cura, fazia trabalho de cura, libertação na sede Madureira, isso há mais de 50 anos atrás, né? Mas os enfermos eram levados até Jesus, né? E é importante isso, porque às vezes o enfermo já está debilitado pela sua enfermidade, emocionalmente, fisicamente debilitado, e às vezes sem perspectiva de cura, né? Os irmãos, quando a pessoa tem uma certa doença, às vezes determinado tipo de vírus, de gripe, de tal, a pessoa fica bem debilitada, até vulnerável a uma depressão, e depende de ajuda, de motivação de alguém, né? Então as pessoas pegavam aqueles enfermos e levavam até Jesus, e a maioria delas eram curadas milagrosamente. Os enfermos eram levados a Jesus. Tem vários casos, vou citar aqui as exigências de um milagre. E nós terminamos falando sobre isso aqui, exigências do milagre. Existem milagres no Novo Testamento que exigiam fé. O caso do paralítico foi levado a Jesus por 4 homens, vendo a fé deles, né? Então, há uma exigência de fé, né? Exigência de fé. E a mulher Sirofenícia, por exemplo, que clamou pela sua filha que estava enferma, endemoniada, e Jesus disse para os discípulos: nem em Israel encontrei tanta fé, e operou o milagre, né? E aquela mulher, ela não tinha direito àquele milagre, e Jesus lembra disso: não é lícito pegar o pão do Espírito de Israel e dar aos cachorrinhos. E ela tinha tanta fé, convicção, que ela disse: mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí Jesus virou para os discípulos e disse: nem em Israel encontrei tanta fé, vou levar, e a sua filha está curada. Olha que coisa maravilhosa. O milagre que exige obediência. Lembra do tanque de Siloé, aquele cego de nascença que Jesus untou os olhos dele com lodo, cuspiu no chão, fez lodo, untou os olhos, e disse a ele: vá no tanque de Siloé e lava. Ele foi, lavou-se e voltou vendo, né? Voltou vendo. Lembra daqueles, quando Jesus estava indo da Judéia para a Galileia e passou numa comunidade ali em Samaria, e 10 leprosos de longe clamaram: Jesus, tem misericórdia de nós. Mantiveram a distância, porque não podia aproximar-se. E Jesus: vai e mostra o sacerdote. Foram, pois, e voltaram vendo. Foram curados todos os 10 pela obediência. A milagre depende de obediência. Você lembra no caso da transformação da água em vinho, o primeiro milagre operado no mistério de Jesus? O que é que disse a mãe de Jesus para o servente? Fazei tudo quanto ele vos disser. E o milagre aconteceu. Há milagres que exigem fé, mas há milagre que exige apenas obediência. Amém? Mas há milagre que exige desejo. Tem pessoas que estão enfermas, mas ela se acomoda, ela se conforma com o seu estado de saúde e não tem um desejo forte, uma vontade de ser curada, né? O caso daquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha um desejo tão forte que, mesmo gastando tudo, esgotando todos os recursos, não perdeu o desejo de ser curada, não perdeu a esperança, e foi até Jesus: eu vou ser curada, e recebeu a cura, porque ela tinha um forte desejo, né? Você lembra daquele cego Bartimeu, né?
que Jesus foi para Jericó e próximo de Jericó ele foi clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Os discípulos mandaram ele calar, mas ele gritava cada vez mais alto, né? E Senhor, este homem vem atrás de nós gritando, manda que ele se cala. Jesus, não, traga ele aqui. E o que Jesus fez? Jesus perguntou: qual é o teu desejo? Em outras palavras, o que queres que eu te faça? Que eu veja, vê. Jesus disse: vê, acabou. Há milagre que exige apenas vontade, desejo. Você serve um Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. E muitas vezes ele espera uma reação de fé, ele espera uma reação de obediência ou um desejo intenso de ser curado. Amém? Muito bem. Então há milagre que exige desejo. Eu até dei um exemplo aqui na semana passada, eu não estou me recordando aqui do outro fato bíblico aqui, né? Mas aquela mulher sirofenícia, né? O que queres? Seja feito conforme tu desejas. Jesus disse assim: seja feito conforme tu desejas. Ponto final. Você tem um desejo de alcançar um milagre, Deus pode fazer milagre. Você é um filho de Deus, você tem direito à herança de Deus, a tudo que pertence a Deus pertence a nós. E se você depende de algo que está fora do seu alcance, mas está nas possibilidades de Deus, você pode alcançar se você colocar a sua confiança na palavra do Senhor e externalizar todo o seu desejo, como Ana, né? Que lá no templo desejou intensamente ter um filho, embora ela fosse estéril, mas ela tinha um desejo tão grande, ela colocou com lágrimas, com intenso clamor, com profunda comoção, e o Senhor abriu a sua mata e deu-lhe Samuel, né? O profeta Samuel, seu filho. Muito bem. Agora, em continuação, falamos sobre milagres. São uma característica não apenas do ministério de Jesus, não é apenas uma característica da manifestação de Deus através da história do trato com os homens, mas o milagre é também uma característica do ministério apostólico. Então o milagre não foi apenas para o período do Antigo Testamento, não foi apenas para o ministério de Jesus, mas foi também para o período dos apóstolos. Então, Atos dos Apóstolos registram 27 ocasiões em que Deus operou o milagre através do ministério apostólico. Marcos 16, 17 a 20. Estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha, isso foi dito aos discípulos, né? E isso se transfere para nós. Olha, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido do céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Do ministério apostólico. Atos 2, 43. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 4, 29 a 31. Agora, pois, ó Senhor. Atos capítulo 3 registra o primeiro milagre que aconteceu depois do Pentecostes. Quem é que sabe? O primeiro milagre depois do Pentecostes. Alguém sabe? A cura do coxo na porta do templo da Porta Formosa. O primeiro milagre depois do Pentecostes. Então Pedro e João, né? O coxo pediu uma esmola, cabisbaixo, né? Sentindo a sua humilhação, sua limitação, sua frustração, e nem sequer levantou a cabeça para dirigir-se às pessoas a quem pedia esmola. E Pedro e João disseram: olha para nós. Ele levantou sua cabeça e olhou: nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos em nome de Jesus, levanta e anda. Imediatamente, aquele coxo levantou-se. E como consequência, 5.000 pessoas em Jerusalém converteram a Cristo. 5.000 pessoas. Eu acho que Jerusalém tinha menos pessoas do que a cidade de Mesquita. 5.000 pessoas é muita gente na cidade de Jerusalém.
convertê-los a Cristo, em consequência daquele milagre. Só que estes homens foram pegos pelas autoridades. Com que autoridade vocês operaram esse milagre? Eles disseram através do nome de Jesus, né? E eles foram presos e passaram a noite na prisão, Pedro e João. Humilhados, foram ameaçados e proibidos de continuar pregando sobre a ressurreição e sobre Jesus. E é o seguinte, foram postos em liberdade, porque as autoridades chegaram à conclusão: não podemos detê-los, porque o homem que foi curado é de maior idade, tem mais de 40 anos. Entende? Toda a sua vida esteve posto, toda a população conhece. Este homem está andando, caminhando, saltitando na cidade. Não podemos prendê-los e negar a veracidade do milagre. Então disseram: vocês estão proibidos de pregar aqui neste nome. Olha, irmãos, se eu fosse um prefeito, uma autoridade religiosa de Jerusalém, eu conclamaria a população para ouvir estes homens, para que todos os enfermos da cidade fossem curados. Mas as autoridades religiosas proibiram Pedro e João de continuar pregando. Sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles foram para os seus, Atos capítulo 4. Eles foram para junto dos seus, a igreja estava reunida, eles chegaram. E a Bíblia diz que contaram tudo o que eles fizeram. Ele contou para a igreja, a congregação. Esta congregação se reuniu numa oração, num momento, num culto de oração. Eu vou citar apenas parte da oração que eles fizeram. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com todos aqui a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de seu santo Filho Jesus. Sabe o que aconteceu? Acabou de orar, olha a sequência. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com ousadia a palavra do Senhor. Deus reverteu o quadro. Aí que eles pregaram com mais ousadia. Glória a Jesus. Atos 5,12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. 2 Coríntios 12:12. Os sinais, disse Paulo, do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Milagre é uma característica do ministério apostólico. Disse Paulo: sinal do meu apostolado. Foram manifestos entre vós com toda paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Quase todos os milagres registrados no livro de Atos foram sucedidos de um grande número de conversões a Cristo. A primeira igreja de Jerusalém começou com aproximadamente 120 crentes. Eu estava reunido esperando o movimento, o derramamento do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo, e aí Pedro levanta-se depois do derramamento do Espírito Santo e fez uma pregação, porque a população os viu falando cada um na sua própria língua. Havia representantes de 11 nações, e todos eles ouviam os crentes falando nas suas próprias línguas. E eles acharam: esse povo está embriagado. E Pedro disse: não estou embriagado. Isto é o que disse o profeta Joel. Estavam todos cheios do Espírito Santo. E ali, com a pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Após a cura do paralítico na Porta Formosa, 5.000 pessoas se converteram. Os milagres são uma característica da manifestação de Deus no decurso da história. Os milagres são uma característica do ministério de Jesus. Os milagres são uma característica do ministério apostólico, mas os milagres também são uma característica da igreja dos últimos tempos. Aleluia. Pode dizer amém? Amém. Os milagres são para os nossos dias. Os milagres são para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa igreja. É para o nosso bairro, é para a nossa cidade, é para o nosso estado, é para a nossa nação, é para o mundo e o tempo em que nós vivemos. Os milagres são para os nossos dias. Porque Jesus ainda não veio arrebatar a sua igreja. A sua igreja ainda está na terra para cumprir a sua missão. Jesus prometeu aos que crerem, João 14, versículo 12: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço,
e as fará maiores do que estas, porque vou para o meu Pai. Aí nós perguntamos, se Jesus disse que nós faríamos as obras que Ele fez, e faríamos maiores ainda, você nunca teve a curiosidade de perguntar: por que, pastor, não vemos os milagres com a mesma frequência em que os apóstolos viram? Não realizamos com a mesma frequência que os apóstolos realizaram? Se são para os nossos dias, por que cessaram os milagres? Eu não estou dizendo que não existe milagre, que não existe cura, que não existe manifestação de Deus. Longe de mim dizer isso. Sou pentecostal, sou assembleano, sou crente em Jesus Cristo, creio que meu nome está escrito no livro da vida agora. Aí Jesus como qualquer irmão, não estou negando nada disso, mas eu reconheço através das Escrituras que Deus pode fazer muito mais do que tem feito. E em parte depende de nós. Amém? Amém. Então, a pergunta é: por que cessaram os milagres? Vou repetir Marcos 16, 15, 18 a 20. Disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quero que você repita comigo. Eu vou falar, você vai repetindo. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos. E os curarão. Quem foi que disse isso? Foi Jesus? Você crê na palavra de Deus, que é viva, eficaz e é poderosa? Crê que Jesus é o mesmo capaz de honrar a sua palavra? Aleluia. Passou a vida pela cabeça agora, né? Pode ter um enfermo do teu lado aí, e esta autoridade de Deus está sobre a sua vida para tocar ele, que ele seja curado. Você lembra da semana passada que eu falei o gatilho que aciona a fé é a coragem? Amém. É a coragem, agir com o coração. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Primeiro motivo, porque cessaram os milagres. Porque uma das respostas: nós conformamos com as limitações humanas. Nós aceitamos passivamente. Olha só, quando uma família recebe um diagnóstico de um familiar de que os recursos médicos se esgotaram e que humanamente não se pode fazer mais nada, o desespero, sentimento de impotência bate a porta e a esperança se esvai. Quando o juiz bate o martelo e, dentro dos parâmetros legais, declara a sua causa perdida, o sentimento de perda toma conta da situação e admitimos passivamente a perda e ponto final. Não é assim que tradicionalmente nós agimos? Nós nos conformamos com as limitações humanas e estamos condicionados com essas limitações. Para nós, na prática do dia a dia, a palavra final tem sido a palavra dos médicos, tem sido a palavra dos advogados. Não é verdade? A palavra dos governantes, dos soberanos, esta tem sido a palavra final. Esta é uma das razões por que cessaram os milagres. Eu quero ser muito transparente, né? Mas a gente que lida com o povo constantemente. Eu trabalhei dentro de um consultório 7 anos, lidando com todos os tipos de distúrbios de comportamento. Conheço a base dos transtornos, dos distúrbios, né? E como eles são
capazes de condicionar o ser humano. Então, não estou falando aqui, não estou falando aqui sem sentido. Nos esquecemos que a condição para o milagre é exatamente a impossibilidade humana. Essa é a condição. Enquanto você tem um recurso, use, até que se esgote. Porque o milagre só acontece quando os recursos terrestres cessam, os de Deus entram em ação. Porque milagre é aquilo que é impossível para o homem. Se você tem uma febre, mas você tem na sua estante um analgésico, você não vai para o joelho, você vai para a estante. É verdade, não é? Você sabe que vai resolver o problema. Para quê? Né? Você vai para a estante, não vai para o joelho. É quando cessa os recursos que você tem a convicção de que há um Deus acima destas limitações humanas que pode todas as coisas. É um outro patamar. O que é impossível ao homem é possível para Deus. Segunda razão por que cessaram os milagres: não esgotamos nossas possibilidades. Não esgotamos. Porque o milagre só acontece depois que você usa todos os recursos disponíveis. Se você não usa todos os recursos, você não tem consciência de que aquela circunstância é a circunstância de um milagre. Então, use todos os recursos, explore todos os recursos. Amém? Eu costumo comparar. Quando eu falo para casais, por exemplo, eu ensino como resolver problemas. Certo? E uma delas é usar os recursos pessoais, o diálogo, a abordagem, a iniciativa, tudo que está disponível. Mas não existe, esgotou todas as suas possibilidades, não resolveu o problema? Compartilhe com alguém mais entendido, mais competente, alguém neutro, né, que tenha idoneidade e a capacidade de orientar a situação, intermediar o diálogo para resolver o problema. É o segundo passo. Já tentou? Não resolveu? Não se dê por vencido. Entende? O soberano. Aleluia. Entende? Depois você esgota o recurso, né? Você explora todo o auxílio e não resolve. Há um Deus do céu que resolve qualquer coisa. Não desista do problema. Não se dê por vencido. Busque ele vai intervir. Ele tem interesse para fazer isso. Nós somos filhos. Então, um dos motivos é que nós não esgotamos nossas possibilidades. Jesus deu uma missão à igreja e não está sendo cumprida na sua totalidade. Nos poupamos na obra de Deus e só fazemos o mínimo, o básico. Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Você já esgotou todas as suas forças? Já fez o melhor possível? Não? Então cumpra esse princípio. Eu costumo falar sobre aquele milagre que aconteceu no Monte Carmelo. Eu tenho um estudo sobre aquilo, tenho uma pregação, tenho estudo sobre aquele assunto. Aquele desafio com os profetas de Baal e Aserá, Monte Carmelo, quando chegou a vez de Elias fazer a sua parte, ele mandou arrumar o altar, arrumar as lenhas, dividiu o cordeiro sobre o altar, né, sobre as pedras, e mandou que derramasse 4 cantos de água. É interessante que esses 12 cantos de água, interessante que esses cantos de água foram divididos, ele foi derramado em 4 momentos. 4 cântaros, depois mais 4 cântaros, quanto foi? 8. Depois mais 4, quanto foi? 12. Esses cantos representavam as 12 tribos de Israel. O altar tinha 12 pedras, representava também as 12 tribos. E aquela água que foi derramada, aquele
cristiano, depois de 3 anos e meio de seca. Era a reserva que o povo tinha de água. Pela fé, o milagre só aconteceu depois que todas as reservas foram derramadas sobre o altar. Esgote todas as suas possibilidades e veja se Deus vai intervir ou não vai. Então, às vezes, nós nos poupamos, fazemos o mínimo, só o básico, e Deus não intervém. Entende? Agora, quando tudo tiver a mão que faz conforme as suas forças, o Senhor não tem mais força, e Ele usa dele. Aleluia. Se vocês não entenderam, se entendeu, dê glória. Se não entendeu, dê glória. E quando os recursos terrestres cessam de Deus, entra em ação. Aleluia. Terceira razão por que cessaram os milagres, pelo menos tornaram-se raros no nosso dia, por causa do humanismo prevalecente em nossas igrejas. Agora tem que ter coragem para falar e esperar, né, o resultado. Existem 2 filosofias básicas que direcionam a atitude religiosa no mundo: o teocentrismo e o antropocentrismo. Eu não gosto de trazer esses termos difíceis, não. Nosso povo é simples, né? Mas o teocentrismo diz que Deus apresenta Deus como centro de tudo. O antropocentrismo, que é a base do humanismo, diz que o homem é o centro de tudo. O humanismo é a filosofia moral que coloca os humanos como principais numa escala de importância. Isso tem dominado o mundo e infiltrado nas nossas igrejas. Qual o significado do humanismo? Em linhas gerais, o humanismo significa valorizar o ser humano e a condição humana acima de tudo. E agora eu vou dar exemplos práticos para vocês, vocês vão entender. Se entender, dê glória. O humanismo leva o homem a declarar: eu sou, eu tenho, eu posso, eu faço, eu declaro, eu determino, eu decreto, eu profetizo, eu abençoo. O eu está sempre na frente. Isso limita o milagre. Agora, o teocentrismo, quem coloca Deus em primeiro lugar, sabe como diz? Deus é. Repete comigo: Deus é. Deus é. Deus tem. Deus tem. Deus pode. Deus pode. Deus faz. Deus faz. Operando Ele, quem impedirá? Operando Ele, eu posso daquele que me fortalece. Disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Disse Jó: bem sei que tudo podes e nenhum de teus pensamentos pode ser impedido. Bem sei os pensamentos que penso, diz o Senhor, pensamento de mal, de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29. O teocentrismo diz isso: Deus está na frente de tudo. Mas tornou-se um modismo nos nossos dias e nós nos apercebemos disso. Eu te abençoo, eu declaro, eu profetizo, ou eu na frente. Aí não tem milagre. Entende? Deus te abençoe. Deus pode, Deus faz, confia nele. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Deus vai me estar na frente. E nós, irmãos, embarcamos nessa sutilmente sem nos apercebermos. Mas domina os nossos cultos o humanismo na frente. Eu vi pregadores famosos na televisão, numa chance extraordinária de exaltar a Deus. Deu-se a oportunidade, poder citar nome aqui, pessoas de mídia internacional. Deu-se a oportunidade, para fazer uma oração. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo esse programa, eu abençoo sua vida, eu abençoo sua família. Por que Deus não abençoa? Por que não é Jesus que abençoa? Por que não é o Espírito Santo que abençoa? Por que não é no nome de Jesus que nós declaramos a bênção para o povo? Humanismo. Isso de alguma maneira sutilmente tem impedido milagres e operações sobrenaturais. Milagres são uma característica da segunda vinda de Jesus. Mateus 24 versículo de 3 a 31, não vou ler todo o texto. Estando assentado, versículo 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dizem os
quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Milagres não é apenas uma característica da manifestação de Deus no decurso da história, no trato com os homens. Milagre não é apenas uma característica do ministério de Jesus. Milagre não é apenas uma característica do ministério apostólico. Milagre não é apenas para os nossos dias, as nossas igrejas. Milagre também é uma característica da manifestação de Deus, da vida. É um sinal que haverá da tua vinda e do fim do mundo. Foi perguntado a Jesus. Então é uma característica que precede a vida de Jesus. Em resposta a essa pergunta dos discípulos, Jesus profere um sermão profético onde assinala 3 categorias de sinais. Estou falando sobre sinais, que é tratado por milagres nas Escrituras. Sinais, milagres e maravilhas, a mesma coisa. Em resposta à pergunta dos discípulos, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? São sinais sobrenaturais, são milagres, que vai identificar exatamente o momento da vida de Jesus. Quais são os sinais? Jesus citou em resposta 3 categorias de sinais: sinais gerais, repita comigo, sinais gerais, sinais especiais, e sinais extraordinários. Está tudo em Mateus 24. A primeira categoria são os sinais gerais. Esse período fala dos últimos dias que culminará no arrebatamento da igreja. Segundo, sinais da natureza, de natureza religiosa. Falsos profetas, falsos cristos, falsos ensinos, apostasia. Milhões de pessoas praticarão ocultismo, astrologia, feitiçaria, espiritismo, satanismo. Esses sinais religiosos precedem a iminente vinda de Jesus. Isso está se proliferando pelo mundo inteiro. Na verdade, está aí na mídia, exposto na mídia. Não está nada escondido. É um sinal que a vinda do Senhor está próxima. Segundo, sinais de natureza social. Guerras e rumores de guerra. Você tem ouvido falar em guerra por aí? Não? Rumores? Fomes e pestes, terremotos, ódio, perseguição, agressões contra os crentes. Sinal da vinda de Jesus. Sinais sociais. Sinais de natureza moral. Aumento da iniquidade, toda sorte de imoralidade, perversões sexuais, fornicação, adultério, homossexualismo, pornografia, drogas. E 4, sinais de natureza evangélica. Nesse período que precede a iminente vinda de Jesus, o evangelho do reino será pregado a todo mundo. São sinais em resposta, de Jesus aos discípulos, lá no Monte das Oliveiras. São sinais que precedem a sua vida. Essas 4 categorias de sinais. Segunda resposta são os sinais especiais. Esse período fala da grande tribulação, que sucederá ao arrebatamento da igreja. Os sinais acontecerão ali. Depois do arrebatamento, a abominação da desolação relaciona-se com a profanação do templo judaico, naqueles dias em Jerusalém pelo anticristo, e marcará o início da etapa final da tribulação. O pastor pregou talvez umas 3 terça-feira atrás, ele pregou sobre isso aqui. Segundo, falsos cristos, é um sinal que acontecerá depois do arrebatamento da igreja, no período da grande tribulação, antes da segunda vinda. Os falsos cristos, falso profeta que a serviço de Satanás farão grandes sinais e prodígios. Terceira categoria, sinais extraordinários. Terceira categoria são os sinais extraordinários que ocorrerão imediatamente após a tribulação. Depois da tribulação, seguindo-se a vinda triunfal de Jesus sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Depois da grande tribulação de 7 anos, e antes de Jesus surgir com grande poder e glória sobre a nuvem do céu, nesse intervalo, os sinais cósmicos e assombrosos: o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão
cairão dos céus, as potências dos céus serão abaladas. Versículo 29 e 31. E os sinais da segunda vinda. Agora, da segunda vinda, a manifestação de Jesus em glória. Quais são os sinais? Quando Jesus se manifestar em glória, 4 grandes milagres, olha os milagres aí, que são para esse tempo também, acontecerão em âmbito mundial. Todo olho verá. Aleluia. Pastor, na terra todo olho verá. E outra coisa, eu creio que isso aqui é literal. E eu tenho evidências bíblicas que comprovam isso. Porque hoje a ciência está desenvolvida, a tecnologia avançada, e as pessoas dizem assim: hoje é possível Jesus vir sobre as nuvens do céu lá sobre Jerusalém, e a gente vê por meio de satélite, para televisão, né? Nos nossos celulares. Não é assim. Nós veremos a olho nu. Nós não, nós estaremos com Jesus lá e viremos em glória. Mas quem estiver aqui na terra vai ver de qualquer canto da terra, sem depender de satélite, porque não depende desse recurso humano para se manifestar, porque ele é o Deus soberano. Aleluia. Apocalipse 1,7 diz: eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Este será um acontecimento literal. 500 mil cegos e 10 milhões de míopes existentes no Brasil, e 40 milhões de cegos existentes no mundo verão o Rei da Glória na perfeição da sua visão. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, como o relâmpago. Você precisa do relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, precisa de satélite para ver? Não. É como o relâmpago. E Jesus já disse que é como sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Nós estamos aonde? No Oriente ou no Ocidente? Nós estamos no Ocidente. Então, no Ocidente e no Oriente, todos verão a olho nu. Amém. Aleluia. Todo joelho se dobrará. Filipenses 4, 2, 9 e 10. Pelo que também Deus exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós lemos e pregamos, nos alegramos quando ouvimos sobre isso, não pensamos na profundidade desse texto. Todos os joelhos se dobrarão, e dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Quem tem joelho? Aleluia. Não? E quem não tem vai ter. E os joelhos que não se dobram vão se dobrar. Não importa. Haverá um milagre mundial quando Jesus surgir em glória sobre as nuvens do céu. Todos os joelhos se dobrarão. Os milhares de paralíticos e coxos que existem no mundo dobrarão suas juntas imóveis e se curvarão diante do Rei da Glória. Todos os ouvidos se abrirão. É um milagre, irmão, mundial, que acontecerá quando Jesus se manifestar em glória. Isaías 35, 4 a 6. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então, repete comigo, os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. São 10 milhões de surdos no Brasil atualmente. São 466 milhões de pessoas no mundo com problemas auditivos. A Organização Mundial de Saúde informa que 17,2 milhões de pessoas no mundo são completamente surdas, incapazes de ouvir qualquer som. E estas pessoas terão seus ouvidos abertos milagrosamente. A Bíblia diz, ainda dá o texto: toda língua confessará que Ele é Senhor, mas os mudos, pastor, mas os gados. Isaías 35, 4 e 6. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque água arrebentarão no deserto de Ribeiro Negro. Isaías 32, 4. O coração dos imprudentes entenderá a sabedoria,
e a língua dos gados estarão prontas para falar distintamente, diz a Bíblia. A língua dos gados. São 456 milhões de gados no mundo. Já imaginou? Que barulheira, meus irmãos! Esses gados falando a perfeição da sua linguagem, os mudos falando ao surdo ouvindo, saltando como servos. A Bíblia é muito clara. Você pode glorificar Deus por isso? Nós estaremos com Jesus na sua refulgente glória, sobre as nuvens dos céus. É possível que testemunhemos de lá de cima tudo que estiver acontecendo aqui. Nossa visão de lá para cá também será perfeita. Vamos testemunhar tudo isso, mas nós estaremos lá. Aleluia. Falando em novas línguas, cantando as mais altissonantes canções, o maior coral de todos os tempos, de todos os salvos e remidos da terra, de todos os tempos. Estaremos lá com Jesus em glória. Aleluia. Aleluia. Mas Deus quer que parte desta realidade vivenciemos no nosso tempo, no período da igreja, neste período que é a dispensação do Espírito Santo. Ele quer que vivenciemos isto. Estamos aqui ensaiando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, meu Pai. Que nossos cultos sejam fervorosos. Que Deus encontre liberdade para operar milagres em confirmação da sua palavra. Veremos a cego vendo, coxo andando, oprimidos, endemoniados sendo libertos, os salvando dezenas, centenas e milhares, porque Ele pode fazer tudo isso. Não depende de nós. E isto é o maior de todos os milagres. Todos os milagres. Eu fui pastor de uma igreja por 10 anos. Fundei e organizei a igreja. Que encheu. Está lá até hoje. E eu queria testemunhar um milagre. E eu reconheço que o maior de todos os milagres é o milagre da salvação, a transformação do velho homem na nova pessoa. Porque nenhum homem pode fazer isso. Entende? Já se explorou todos os recursos científicos, médicos, psicológicos, sem resultado satisfatório. Para mudar o caráter, a personalidade, para transformar o velho homem numa nova criatura. Já se tentou de tudo. Então eu reuni um pequeno grupo de pessoas e disse assim: vamos buscar os mais miseráveis pecadores, porque eu quero ser testemunha desse milagre de transformação. Pastor, por que esse é o maior de todos os milagres? Todo o tempo ainda? São 5 agora? Por que a salvação é o maior de todos os milagres? Se você estudar o livro de Atos, você vai ver 6 fases de desenvolvimento da igreja. Em cada fase aconteceu milagres extraordinários, sempre em confirmação à pregação do Evangelho. E a maioria desses milagres resultaram em conversão de pessoas que eram convencidas diante da evidência do sobrenatural de Deus, se quebrantavam, se convertiam ao Evangelho, que ele cresceu maravilhosamente. Entende? Convencida pela evidência da manifestação sobrenatural de Deus, que chamamos de milagre. Mas o maior de todos os milagres é a transformação do velho homem numa nova criatura. E eu vou explicar por que este é o maior de todos os milagres. Jesus ressuscitou mais de um morto durante seu ministério. Na vida dos apóstolos também, no decorrer da história da igreja, mortos foram ressuscitados. E tem evidências que não chegaram ao nosso conhecimento. Mas eu acredito que Jesus continua fazendo a obra, porque a igreja continua na terra, o Espírito Santo continua entre nós. Aleluia. Ele continua operando. Né? Mas o caso de Lázaro, 4 dias depois de morto, já cheirando mal, em estado de decomposição, ressuscitado. Você quer evidência de um milagre maior que esse? Tremendo, não? É o maior, talvez o maior milagre que tem nos evangelhos? Quem concorda que seja o maior milagre? Não concordo. Não concordo.
Lázaro depois voltou a morrer. Ele viveu mais um tempo no seio da sua família, com os seus amigos, conviveu mais um tempo com Jesus ali, pouco tempo. Jesus morreu aos 35, 33 anos, mas Lázaro voltou a morrer. Amém? Amém. Mas o crente salvo, remido pelo sangue de Jesus, não morre. Glória a Deus. Esse é o maior de todos os milagres, o milagre da salvação. Transforma o velho homem numa nova criatura e dá a ele uma nova vida, uma vida eterna, uma vida eterna. Esse é o maior milagre. Concorda? Diga amém. Amém. A salvação é o maior de todos os milagres. Os outros são meios para se chegar a esse resultado da salvação das pessoas. Mas o maior de todos os milagres é a salvação. Eu já disse aqui que um moço me procurou e disse assim: pastor, eu preciso de uma resposta. Eu tenho 38 anos de idade e eu nunca fui feliz desde que me reconheço como gente, desde a infância. Nunca fui feliz. Ele me fez essa pergunta assim, bem precisa: eu terei que viver mais 38 anos para compensar estes anos de infelicidade? E ele me fez assim de surpresa a pergunta, muito precisa. Eu estava levando para um culto na igreja, lá nos Estados Unidos, e era um jovem brasileiro, mas se sentia infeliz, derrotado. Não sei da história de vida dele, mas ele me disse no carro: sou infeliz por 38 anos da minha vida. Terei que viver mais 38 anos para compensar estes anos de infelicidade? Eu disse não. Eu não pensei na resposta, mas acho que Deus colocou na minha boca. Eu disse não. 1 minuto de experiência com Deus valerá pelos 38 anos de sua vida. Sabe por causa do quê? Por causa do milagre. Ele pega o velho homem e transforma numa nova criatura em frações de milésimo de segundo. É o maior de todos os milagres. Amém? Amém? E nós somos testemunhas desse milagre. Devemos fazer, nos esforçar de todas as maneiras para que estes milagres se tornem evidentes. E é uma coisa que nenhum ser humano pode fazer, só Deus pode fazer. E o Espírito Santo é esse agente da salvação. Aleluia, que pega uma pregação simples. Eu costumo dizer: ninguém precisa conhecer de capa a capa o plano de salvação, pré-figurado nos sacrifícios judaicos, pré-anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, revelado desde Gênesis. Não precisa compreender tudo isso para ser salvo. Uma pregação simples. O Espírito Santo pega, não convence eles, faz uma decisão definitiva, já tem um nome escrito no livro da vida, garantia de uma eterna salvação. Aí sabe o que eu fiz? Reuni algumas poucas pessoas da igreja e fomos para as ruas. Eu catei todos os mendigos mais próximos da igreja, mas conseguimos levar acho que 3 no primeiro culto. 3, acho que foi 6. Primeiro culto. Do jeito que estava na rua, sujo, barbudo, fedorento, dentro da igreja. 6. Coloquei aqui diante do púlpito: irmãos, eu quero que vocês recebam com boas-vindas os nossos convidados especiais. Aleluia. Vamos orar por eles. E eu levantei a mão e disse assim: Senhor Deus. Quando eu disse assim, os 6 que estavam na frente caíram como um dominó. Todos os 6 caíram endemoniados. Mas Jesus os libertou. Amém. Glória a Deus. Na semana seguinte tínhamos 13. Nas outras tínhamos uns 30. Nos 60 dias nós tínhamos 190. Aquelas pessoas de rua, só mendigos. Eu não sei se vocês conhecem, a maioria das pessoas conhecem o cemitério de Ricardo de Albuquerque. Todos aqui devem conhecer, né? Foi na Chieta ali, próximo do Teodoro, que é o cemitério. Ali tinha várias barracas à beira daquele muro. Era a tenda onde moravam mendigos. Passa lá ver se tem. Não tem mais. Nós os tiramos dali no poder do nome de Jesus. Nós esperávamos eles almoçar. E sabe o que almoçavam?
aquelas galinhas, cabeça de bode, de cabrito, que era voltado no despacho. Sabe qual era o líquido que eles bebiam? Aquelas garrafas de cachaça que eram voltadas no despacho. Foram essas pessoas que nós fomos buscar e trouxemos para a igreja. E eu fiz um dos mais fervorosos cultos de oração numa tarde de domingo com essas pessoas. Eu as coloquei aqui, devia ser pelo menos umas 100 aqui na frente, assim, ajoelhadas. E eu ensinei eles a orar. Eu disse: oração é uma conversa. Vocês estão acostumados a conversar com seus companheiros, seus amigos, seus colegas. Oração é uma conversa. Uma conversa com Deus. É uma conversa. Onde você diz o que você sente, o que você precisa. Entende? Todas as pessoas podem orar. Aí eu ensinei que era a oração da maneira mais simples. Agora eu quero que vocês falem com Deus. Feche os olhos, abaixe a cabeça e fale com Deus. Diga para Deus, conta a sua história para Ele. Diga o que você precisa, o que você sente. Abre o coração e conversa para Ele como se estivesse passando uma vida. Aqui devia pelo menos ter uns 90, 100 ajoelhados. Literalmente, eu vi o chão molhar. Literalmente, como se tivesse jogado balde de água. Eles choravam e gritavam: Deus, tem misericórdia de mim. Aleluia. Me tira dessa miséria. Aleluia. Foi um fervoroso culto de oração aquela tarde. Nunca mais me esqueci. E depois eu desisti daquele trabalho. Passei a igreja para o pastor, fui para os Estados Unidos e depois de anos lá eu voltei e fui pregar numa igreja mentira. Me convidaram para pregar, uma igreja pequena. E eu estava no púlpito, quando sentei, um presbítero levantou e disse: Pastor Hélio, posso te abraçar? Eu disse: Pô, não. O senhor me conhece? Eu disse: não. Ele disse: eu era um daqueles mendigos. Você quer saber quem é ele? Pastor Paulo, missionário, com vários missionários no Amazonas, lá entre os índios. Quer que eu diga o endereço dele? Se você passar daquele cemitério para frente, antes de chegar ao viaduto de Deodoro, antes do viaduto, à sua esquerda, depois do posto de gasolina, tem uma igreja ali. Procure o pastor Paulo. Ele é este homem. A igreja dele é ali. Ele é um empresário, ele é pastor, né, que sustenta missionários no Amazonas. E esse pastor Hélio, aquela igreja era pequena, mas era fervorosa. Jesus me transformou ali. E eu não vou trazer os testemunhos, mas tem outros vários testemunhos. Mas a salvação é o maior de todos os milagres. E você é uma testemunha viva deste milagre, porque você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você tem um testemunho interior do Espírito Santo, que testifica que você é filho de Deus e te capacita para reproduzir a sua experiência, este milagre da sua vida. Aleluia, Deus. Não existe convicção maior do que você falar daquilo que você vive. Você é o milagre. Você é o milagre. Aleluia, Deus. Não é pelo estilo de vida que você vivia que mudou, não, senhor. É porque você era um velho homem e agora é uma nova criatura. E o nome escrito no livro da vida. Você tem a posse da vida eterna. E não existe ninguém no mundo capaz de alcançar outras pessoas, de comunicar, de transmitir, de compartilhar este milagre do que os salvos em Jesus. Não existe ninguém mais capaz do que isso. Não existe autoridade maior do que isso. Fazer isso. Faça isso. Não estou dizendo que você não está fazendo, né? Mas tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Esgota as tuas forças, porque quando você chegar aos teus limites, os recursos divinos estarão disponíveis para confirmar sua vida, seu ministério, sua pregação, seu ensino. Deus nos abençoe no nome de Jesus. Eu quero convidar para se pôr de pés. Abra sua. Cadê a banda aí? Vamos aproveitar a banda aí. Ele pode até tirar o ferro, né, irmão? Né? Tem
Entendeu? Os diáconos tirou oferta. Você desculpa aqui, mas vamos cantar o hino número 5. Hino número 5. Se botar aqui na tela, o povo todo vai cantar junto. Eu tenho que ganhar para pode cantar. Hino número 5. E vou encerrar aqui. Espírito